Órgão eleitoral sob controle chavista declara vitória de quem? Maduro. Nossa. Vamos dar uma salva de palmas. Nossa, quem poderia imaginar uma situação dessa? A população venezuelana está de parabéns por, mais uma vez, ter defendido a democracia. A democracia comunista, né? O Conselho Nacional Eleitoral, um órgão do governo, né, da ditadura, órgão encarregado das eleições na Venezuela e sob o controle do chavismo, divulgou o resultado da eleição presidencial realizada no domingo ontem, né, dia 28. De acordo com o relatório apresentado pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso, com 80% dos votos contabilizados, o atual presidente Nicolás Maduro obteve 51,2% de votos. Nossa, como é parecido, né? Todos os países aqui da América Latina. O principal rival, Edmundo González, da Plataforma Unitária Democrática, principal grupo opositor ao chavismo, recebeu então ali 44,2%. E é isso, Silvio. Bom, o que falar, Ana, é uma coisa que não surpreende ninguém. Eu não sei se tinha alguém que esperava, né, um resultado diferente, né? Até chegar esse dia, houve inclusive um histórico ali de declarações do Maduro, chegou até a falar contra o amigo dele, o Lula, né, e o TSE, aqui, as nossas urnas, falou em derramamento de sangue, caso ele não saísse vencedor. Por quê? Havia essa possibilidade? Não, nunca houve a menor possibilidade do Maduro perder essas eleições. Nunca teve, por um simples motivo. A Venezuela é uma ditadura. E quem está brincando de democracia, né, quem está lá, vamos acompanhar as eleições da Venezuela, mandar observadores internacionais. Veja, e aqui foi uma coisa até difícil para as pessoas, né? O próprio Edmundo González e a Corina Machado também estão brincando. Lógico, eu não vou aqui julgar os esforços, né, nem falar mal dos esforços que eles estão fazendo, realizando para tentar mudar o país. Mas é obviamente que eles estão brincando, né, de disputar eleições. Né, porque é muito sabido que esse esforço não daria em nada, pelo menos eleitoralmente, talvez assim, como uma estratégia de chamar a atenção mais uma vez, né, para o problema da ditadura venezuelana, né, escancarar, né, o problema, se é que já não estava escancarado, né, quem não sabe. Ilegalidade atrás de legalidade, né? Perseguição. Então, assim, colocar a opinião pública internacional contra o Maduro, tudo bem, talvez seja uma estratégia, mas assim, vender como uma possibilidade real de mudança do país, né, não vai resolver. Veja, porque é como diz o Eduardo Bittar, que é o nosso amigo venezuelano, lá do Rumbo Libertar, né, que é um exilado, está no Brasil há 8 anos sem poder voltar para a Venezuela, né, disse, né, as pessoas estão lá contando papelitos. Né? É isso que elas estão fazendo. E o problema da Venezuela não é uma guerra de papelitos. Né? Contar papelzinho, meu filho, não vai resolver nada. Este é um problema militar. Só tem um jeito de resolver o problema da Venezuela e todos sabem quem é. Qual é? Né? Todos sabem qual é. É a queda, a deposição por armas do tirano. Não existe outra. Né? O Maduro vai falar, cansei. A hora que ele falar cansei, o que ele vai fazer? Ele vai colocar no lugar dele, sabe quem? O senhor Vladimir Padrino, né? Que é o chefe das Forças Armadas venezuelano, que está lá no Twitter dele que ele se orgulha de ser um soldado do socialismo. Né? Ou qualquer outro chefe do cartel de Soles. Né? Qualquer outro narco-guerrilheiro, né, narcotraficante que ele encontre por lá, né, que possa substituí-lo. Mas ele é o sujeito ainda que está na plenitude do seu vigor físico, né, na sua capacidade mental, que ele não tem muito, na verdade, porque desde que ele falou que conversa com o passarinho lá, que é a reencarnação do Chávez, você sabe essa história, né? Aí a gente suspeita que ele não esteja muito bem da cabeça. Né? Mas nada vai acontecer, minha gente. Né? Porque o problema da Venezuela não é um problema eleitoral, aquilo é uma ditadura comunista. E vou dizer, a pior que existe atualmente no mundo. Né? Porque as outras ditaduras comunistas ainda podem, talvez com exceção de Cuba, podem se vangloriar de um certo sucesso econômico, que conseguiu colocar a população devidamente escravizada,
né, e fazê-las produzir. Então a China teve um salto econômico. É óbvio que assim, né, se saiu do litoral chinês, o resto do país é igual à Venezuela. Né? Coreia do Norte a gente não sabe muito bem, mas pelo menos porque a gente vê nas fotos tudo bonito na Coreia do Norte, né? Mas não dá para saber o que acontece lá dentro. Né? Mas o que acontece com a Venezuela? A Venezuela, né, desde a sua Revolução Bolivariana, ela saiu de um dos países mais ricos da América, né, para um dos países mais pobres do mundo. Eu acho que é o mais pobre. Né? 96% da população, tem até um ranking aqui que eu estava vendo, que eu não sei de quando é, né, vive abaixo da linha da pobreza, vive na miséria. 94,5% da população. Esse ranking é de quando? 2021. Não, esse já é de 2024. Atualizado. Veja, em primeiro lugar, a Venezuela está assim, né, na frente em matéria de pobreza e miséria da população. De Madagascar, ou que é o Sudão do Sul, do Congo, do Burundi e da Guiné-Bissau. Um país rico em petróleo, que já foi Caracas, já foi a Paris da América Latina. 30 milhões de venezuelanos migraram no país. Desculpa, 8 milhões. 8 milhões de venezuelanos migraram no país, foram embora. Isso representa 30% da população. Vocês entendem? É como se 70 milhões de brasileiros fossem embora. 30% da população. A população venezuelana perdeu nos últimos 10 anos, em média, 8 quilos. Não fala o quê? Que ele tem o maior programa fitness do mundo? Não sei se vocês entendem o que é 95% da população abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que as pessoas não conseguem suprir as suas necessidades calóricas do dia. Não existe água tratada, não existe esgoto, não existe comida, não existe possibilidade de acesso aos bens. Né? Então, toda vez que você vê a cena, agora que todo mundo está vendo um monte de vídeo, né, acontecendo lá da Venezuela, você vê um sujeito mais gordinho, pode ter certeza que aquele é um agente do regime, porque não tem mais gente gordinha, rochunchuda na Venezuela, a não ser quem é membro do partido ou do narcotráfico, que é a mesma coisa. Então, veja, é um absurdo que em 2024 nós tenhamos na América Latina um país em que é presidido por um socialista corrupto, em que as eleições são fraudadas, em que a contagem de voto não é pública e não é auditável, em que críticos do governo, né, da oposição, são presos, perseguidos pela polícia e pela justiça, que tem uma justiça que foi infiltrada, né, e atua de cabresto por esse governo socialista, que você tem presos políticos, em que pessoas inocentes que só cometeram o crime de se manifestar contra o governo morrem na cadeia, que você tem exilados que tentam lutar pelo país desde lá de fora, exilados políticos que cometeram crimes de opinião, que você tem censura, perseguição de órgãos livres de imprensa, e tudo isso sustentado por uma Forças Armadas corruptas. Pois é. É inadmissível que um país assim exista, não é mesmo? Em 2024, na América Latina, a gente tem um país nessa situação. É horrível. Né? E quando a gente pensa que não temos apenas um país nessa situação na América Latina, a coisa piora, né? Então, assim, o meu problema aqui é o seguinte, né? É como as pessoas imaginavam que teria alguma coisa diferente disso, né? Que se pode resolver o problema da Venezuela na base eleitoral. Eu, sinceramente, acredito que a Maria Corina e o Edmundo Gonzalez não acreditam nisso. Mas tem um problema. Toda vez que se participa de uma eleição dessa, de certa maneira, se legitima o governo. É lógico que ele não tem... Ficou escancarado para o mundo que ele não tem legitimidade nenhuma. Veja, nem os seus parceiros, né, mais habituais do Foro de São Paulo, como o Boric, que é aquele adolescente que governa o Chile, o Petros, que é aquele guerrilheiro, terrorista, comunista que governa a Colômbia, nem essa gente escrota está reconhecendo a vitória do Maduro. Não. Porque, obviamente, ele representa um problema para os interesses do Foro de São Paulo. O governo brasileiro, até a gente começar essa edição, ainda não tinha se manifestado. Não sei como eles vão se manifestar. Eu estou esperando ansiosamente para ver qual será a opinião, né, do governo brasileiro a respeito disso. O MST já se pronunciou. O MST já deu parabéns ao Maduro, certamente, que livrou o país do fascismo. Tá?
Mas veja, vários países já disseram que não vão reconhecer, né? Argentina, Uhum. Uruguai, Chile, Colômbia, Peru. Espanha. Não, Peru já reconheceu. A Espanha, os Estados Unidos. Então talvez tenha servido para isso, esse teatrão todo. Mas não se combate uma ditadura com mais democracia, né? Que é bonito falar, né? Para a solução para os problemas do autoritarismo é mais democracia. Não é. A solução para o problema do autoritarismo ou do regime da força é um regime mais forte ainda e mais violento. É um regime que tem a capacidade de derrubar, prender e, de preferência, matar o Maduro. Porque quando prenderam o Hugo Chávez, não o mataram, cometeram esta falta terrível, né? Este erro inadmissível, que foi prender o Hugo Chávez. Colocaram na cadeia, e aí foi lá um bispo comunista da Teologia da Libertação negociar a sua soltura com a junta militar. E aí convenceram de soltá-lo. E ele voltou ao poder e aí deu outro golpe, né? E aí vocês já conhecem o resto da história no que deu. Se na hora que tivesse invadido o Palácio de Miraflores, tivesse metido uma bala na cabeça do Hugo Chávez, nada disso estaria acontecendo. A história seria completamente diferente. Espero que façam a mesma coisa, que não cometam o mesmo erro com o Maduro, porque não há solução. Não há solução. E não é só o Maduro, né? Porque como vão fazer? O país está a ponto de uma guerra civil, porque você tem 7% da população que apoia e trabalha para o regime, que se beneficia do regime, né? Que persegue as pessoas em nome do regime, que são os colaboracionistas. Essas pessoas certamente são odiadas. A hora que o Maduro cair, o que vai acontecer? Vai ser o momento de resolver os problemas. Isso é uma guerra civil. Então, assim, não tem como resolver o problema da Venezuela sem, obviamente, uma invasão estrangeira. Uma força estrangeira que chegue lá e coloque ordem no negócio. Né, que derrube Maduro, que impeça a população de matar as outras pessoas que colaboraram com o regime, para aquele negócio não virar uma guerra fratricida. Mas a ideia, com o Eduardo Bittar está muito certa, de que vão resolver os problemas da Venezuela contando papelitos. Não vai acontecer. É uma grande ilusão de quem ficou achando que poderia ter um resultado diferente. Então, assim, não é nem o caso aqui a gente comentar tudo que teve, né, o problema do TSE deles aí, o Conselho Nacional de Eleitoral, né? Discutir se teve uma fraude, se foi a urna, se fosse... Qual é o sentido disso? A gente viu vários vídeos, né, as pessoas levando as urnas embora, né, impedindo as pessoas de entrar nos locais de votação, né, sessões eleitorais se negando a imprimir, fazer a leitura e o envio como chama aquele papelzinho que conta? Da bula, né? Da bula, né, eleitoral. Né? A gente acompanhou a leitura de várias bulas, que não é bula exatamente, mas enfim, o boletim de urna, né? O do BU, né? o boletim de urna, né? Em que o Maduro não chegava a ter 10% dos votos. Várias e várias e várias. A Maria Corina tem lá acesso a 40%, que eles conseguiram fazer a transmissão de 40% dos boletins de urna e dá a vitória de 70% para o Maduro. Desculpa, para o González, para a oposição. Agora, o que isso importa? Nada. Isso é discutir bobagem. É a mesma coisa no Brasil. Veja, tem até um vídeo meu na internet falando isso aí no dia da eleição lá no Brasil, aqui no Brasil. Qual é o sentido de discutir urna eletrônica? Se teve fraude ou não teve fraude na urna eletrônica? Nenhum. Realmente não faz sentido discutir isso. A urna eletrônica no Brasil tem que acabar? Óbvio que tem que acabar. Né? Tem que ter voto auditável? Lógico que tem que ter voto auditável. Seja ele eletrônico, no papel, mas o voto tem que ser auditável pela população. Essa urna fechada, do jeito que ela é, tem que acabar? Lógico que tem que acabar. É possível fraude? É possível fraude. Teve fraude? Bom, não sabemos se teve fraude, mas isso pouco importa. Porque a fraude não é na contagem dos votos. A fraude é o sistema eleitoral inteiro. Veja, aceitaram que se retirasse um criminoso da cadeia, que mudasse toda a lei, que mudasse o entendimento do STF a respeito da prisão em segunda instância, que o Gilmar Mendes já tinha votado favorável, depois ele mudou o voto dele, né, um ano depois, para quê? Para tirar o Lula da cadeia. Se aceitou isso, se aceitou que destruísse a Lava Jato inteira para justificar a retirada do Lula da cadeia. Não foi isso que aconteceu? Veja, e que assim, quem aceitou? Todo mundo aceitou.
o STF fez, né, combinado com o PT e com as Forças Armadas, e foi lá e tirou o Lula da cadeia. E todo mundo aceitou, inclusive a direita. Ou vocês esqueceram do vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo que o melhor cenário para 2022 era o Bolsonaro competir contra o Lula, que seria até bom que tirassem ele da cadeia? Todos os generais em volta do Bolsonaro pensavam isso. Ou vocês acham que o Eduardo chegou a essa brilhante conclusão sozinho? Mas não é só a opinião dele que mostra que era o que eles queriam. São as ações. Porque qual foi a reação da direita organizada no Congresso, na nossa grande direita parlamentar, e do próprio governo, para impedir que o Lula saísse da cadeia? Nenhuma. Nenhuma. Era muito simples. Era só pegar meia dúzia de ministério, pega o Ministério da Saúde, arranca da mão daquele bosta incompetente do Pazuello, entrega para o Centrão, é isso que deve fazer. E fala assim, agora nós vamos fazer o quê? Vamos votar a prisão em segunda instância e manter o Lula na cadeia. Porque não é assim que faz? Não é assim que se compra o voto no Congresso? Pagasse lá 30 bilhões de emenda parlamentar. Os meios existiam para forçar o Congresso a votar pela manutenção da prisão em segunda instância e impedir que o Lula saísse da cadeia. O Lula saiu da cadeia, teve os seus direitos políticos restabelecidos, a chapa eleitoral do Lula foi aceita, o TSE proibiu a campanha do Bolsonaro de fazer campanha, de falar as verdades sobre o Lula, né, que o PT é um partido favorável ao aborto, que o PT tinha ligações com o narcotráfico, com o crime organizado, com o PCC, mantinha diálogos cabulosos com o PCC, que o PT tinha relações com todas as narcoditaduras da América Latina, que era amigo do Maduro, favorável ao aborto, etc. Nada disso podia ser falado, foi proibido na campanha. Chegou a se cogitar que proibisse o uso da bandeira nacional durante a campanha. Porque a bandeira nacional se transformou num símbolo do Bolsonaro. O Lula podia usar a bandeira brasileira, não usava porque ele tem nojo, né, da bandeira brasileira. Não. Só ver a logo do governo lá, o Brasil para Todos, sabe como que é o nome? Tem o vermelho. Vermelho do quê? Do sangue das pessoas, obviamente, né? Então veja, se você aceita tudo isso, aí você vai se importar com a contagem dos votos? Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, é o sujeito, você sai de casa, é um sujeito que começa a te perseguir na rua, né? Aí ele tá te seguindo. Aí você fala, não tem nada. Aí você chega na sua casa, senta na sua casa, aí o sujeito pega, abre o portão e entra atrás de você. Você fala, não tem nenhum problema. Aí você entra na sua casa, o sujeito entra na sua casa. Aí você fala, não tem nenhum problema. Aí ele tira uma arma, aponta para sua cabeça, né? Te amarra numa cadeira e vai lá e estupra a tua mulher. Você fala, também assim não é tão grave, né? Aí ele vai lá, abre a geladeira, pega uma lata de cerveja, abre a cerveja, senta na mesa da cozinha e põe o pé em cima da mesa. Aí você fala, não, aí é demais. Discutir no Brasil fraude eleitoral na urna é exatamente isso. Não, agora eu não aceito. Você aceitou todo o resto. Você aceitou todo o resto. E pior, quem você põe para discutir isso? Um bando de incompetentes das Forças Armadas, né, que não entendem porra nenhuma de nada, né, que fazem aquele relatório porco e, gente, é só vocês verem o relatório. Ó. Tá lá, ó, não tem nada. Não tem nada. Qual relatório, Silvio? O relatório das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Tem razão. Não tem nada. Então, assim, é uma bobagem discutir isso. Porque é óbvio que houve um processo, né, autocrático. E um processo autocrático você não resolve na urna, meu Deus do céu. Né? Olha, o Olavo explicou isso aí. Né? Nosso queridíssimo e saudoso Olavo de Carvalho. Uma democracia não se estabelece por meios democráticos. E uma democracia doente não se cura por meios democráticos. Isso jamais aconteceu na história. Democracias em crise o quê? Que estão sendo usurpadas por ditadores, né, são restabelecidas por meio de revoluções, não por papelitos. E é a mesma coisa que a Venezuela. Né? A Venezuela já não é mais uma democracia, né, há muitos anos, há quase 2 décadas, aliás.
né? E ela não se transformará numa democracia por meio da participação numa eleição fajuta. Não vai se restabelecer. E o Brasil? Bom, o Brasil é um problema um pouquinho mais complicado, porque a aparência de normalidade democrática no Brasil é maior e mais pessoas aceitam. Então também tem esse problema. Nenhuma ação revolucionária é possível, né, sem que a maior parte das pessoas, a comunidade internacional, esteja convencida de que isso aqui é uma ditadura. E as pessoas ainda acreditam. Né? Então tem muita gente que acredita, né? A maior parte da população que a gente vive numa democracia. Então assim, o Brasil é um problema complicado ainda. Né? Veja, o Brasil é a primeira juristocracia do mundo, né? Totalmente implementada. Foi o primeiro lugar que eu, pelo menos, tenho notícia, né, em que isso aconteceu. Uma juristocracia plena, né? Uma ditadura da toga.